Shalom Adonai, sejam muito bem-vindos ao UFC, Unidos em Fé e Conhecimento. Estamos estudando a Palavra de Deus e esse mês nós estamos fazendo a exposição do Evangelho de João. Acreditamos que nós vamos passar um bom tempo aí estudando o Evangelho de João, caminhando capítulo por capítulo. Semana passada nós iniciamos o tema chamado O Testemunho sobre Jesus, o Messias. Nós começamos no verso 19, que vai até o 51. Mas como é uma porção de texto bastante grande, nós dividimos em duas partes. Nós falamos semana passada sobre o testemunho de João Batista e hoje nós falaremos sobre o testemunho dos discípulos. Semana passada nós fomos dos versos 19 ao 34 e hoje nós vamos caminhar do 35 ao 51, ok? Então vá lá, pega a sua Bíblia, pega o seu bloco de notas, sua caneta, seu cafezinho, porque nós vamos passar aqui algum tempo estudando a Palavra de Deus e cremos que será muito bom esse tempo que nós vamos passar juntos, ok? Vamos antes, porém, fazer uma oração, agradecendo a Deus por esses momentos que nós passaremos aqui estudando sua palavra. Pai amado, nós te louvamos, te bendizemos, pois tu és fiel. Peço, Deus, que o Senhor nos traga clareza em nosso espírito sobre essa palavra. Que essa palavra toque em alguma pessoa. Que essa palavra seja um transformador em nossas vidas. Que nós possamos ser edificados pelo poder da tua palavra. Nós te louvamos, nós te glorificamos, pois tu és o nosso Deus. Amém e graças a Deus. Semana passada, então, como eu disse, nós começamos o texto fazendo uma breve introdução sobre a vida de João Batista e notamos o quê? Notamos que João Batista era fruto de um milagre, né? Sua mãe estéril e já avançada de idade dá à luz a esse garoto que não vive nos palácios de Herodes. Pelo contrário, vive pelos desertos da vida. Literalmente vive no deserto, passando por todos os tipos de agruras e dificuldades. Ali é forjado o seu ministério e ele aparece na história como o pregador que prega às margens do Jordão. E após um silêncio profético de 400 anos, João aparece pregando e as pessoas começam a lhe procurar para ouvir a sua mensagem. A sua mensagem era uma mensagem de confronto. Ele conclamava o povo para um arrependimento. Ele desejava que as pessoas ouvissem a sua mensagem e se arrependessem. E ali, quando eles se arrependiam, ele os batizava. Mas isso começou a chamar a atenção da elite religiosa da época, que manda uma comitiva para investigar quem é esse tal de João que está pregando por aí. Quem seria esse homem? Seria ele um profeta que falou Moisés? Seria ele Elias? Ou seria ele o Messias? Olha só, então essa elite vai procurar João lá no deserto. Não estavam nem um pouco interessados na mensagem. Estavam interessados em saber quem era esse homem. E quando chegam e lhe perguntam quem ele era, ele vai dizer em primeiro lugar quem ele não era. Ele está dizendo: eu não sou Elias, não sou o profeta e não sou o Messias. Depois ele diz quem ele é: eu sou a voz que clama no deserto. Preparai o caminho para a chegada do rei. Eu sou o preparador do caminho. Ele vai dizer mais sobre quem ele era. Eu não sou digno de desatar as correias das sandálias do Messias. Ele está dizendo: eu sou menos que um escravo. Eu não sou ninguém. Eu sou a voz que clama. Isso que ele estava dizendo sobre ele. Olha que humildade. Um dia Jesus testemunha sobre João dizendo que dentre os nascidos de mulher não houve nenhum maior do que João. E ele mesmo está dizendo sobre ele que ele é indigno de desatar as sandálias de Jesus. Olha a humildade deste homem. E aí nós fizemos uma aplicação semana passada sobre como anda o mundo hoje, né? Com pseudos pregadores descendo de helicóptero em estádios, entrando em estádios em Porsches, sendo ovacionados como se fosse o Messias. Isso é triste, isso é revoltante.
que nós aplicamos isso semana passada. E em terceiro lugar, então, o João ele vai aqui apresentar Jesus e vai falar sobre Jesus como o cordeiro, e não o cordeiro manso, mas o cordeiro sacrificial, aquele que vem com uma missão. E qual é a missão desse cordeiro? João apresenta que a missão dele é tirar o pecado do mundo. Tirar o pecado do mundo. E o alcance dessa missão é o mundo todo. Todo mundo foi alcançado por esse sacrifício de Jesus Cristo quando ele veio ao mundo. Não está falando aqui de uma expiação universal, de maneira alguma. Está dizendo que o sacrifício de Jesus ele é suficiente para toda a humanidade, mas ele é eficaz para aqueles que o recebem como seu único e suficiente Salvador. E ainda fala sobre a eficácia do sacrifício de Cristo. Ele é eficaz até hoje para aqueles que o recebem. João ainda destaca aqui, perdoem a minha alergia, tá bom, meus irmãos? João destaca ainda aqui a primazia de Cristo, destaca Jesus como ungido de Deus, destaca Jesus como aquele que batiza com o Espírito Santo. Aí nós fizemos uma distinção entre o batismo de João e esse batismo aqui de Jesus, que é o batizador com o Espírito Santo. E finalmente ele destaca que Jesus é o Filho de Deus. Em resumo, foi isso que nós vimos semana passada. E hoje nós temos o testemunho dos discípulos. De que forma as pessoas chegam ao Senhor Jesus? Perceba agora no texto que nós vamos caminhar, dos versos 35 ao 51. Está João um dia depois de ser interrogado pelos homens do Sinédrio, está esse João conversando com dois de seus discípulos. Um deles nós temos o nome, que era André. E ele conversava com eles, e quando de repente ele avista Jesus que vem vindo, e ele olha e diz para os seus dois discípulos: este é o Cordeiro de Deus. E naquele momento, aqueles dois discípulos, que já haviam ouvido João falar sobre o Cordeiro de Deus, mas continuaram no ministério de João, continuaram ali com João, resolvem seguir Jesus. E aqui nós entendemos o seguinte: João não teve ciúmes porque os seus discípulos foram seguir Jesus, porque ele sabia quem ele era e quem Jesus era. João não era o dono da igreja, assim como nós não somos. Nós somos pregadores do Evangelho, anunciando a mensagem de Jesus Cristo para as pessoas. E aqui nós aprendemos uma lição. Qual é a lição? A lição é a seguinte: João já havia falado sobre o Cordeiro com esses discípulos, e na primeira vez que ele fala, eles não seguem Jesus. Só que agora, na segunda vez que ele fala, eles vão deixar João e seguir Jesus. E aqui nós aprendemos o seguinte: nunca desista de apresentar Jesus às pessoas. Esse é o ponto. Nunca desista de apresentar Jesus às pessoas. Talvez você anunciou o Evangelho, falou de Jesus para alguém, e essa pessoa hoje não ouviu a palavra. Mas continue anunciando, porque essa pessoa vai ouvir a palavra de Deus. Pega a sua Bíblia aí, vamos então caminhar. Capítulo 1, verso 35 ao 39. Olha o que diz o texto aqui. No dia seguinte, então nós já falamos sobre isso, João estava ali novamente com dois de seus discípulos. Esses dois discípulos, a gente sabe que um deles é André. Você vai ver mais para frente apresentando o nome de quem era um desses discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Quantas vezes Jesus passa e a gente nem vê que ele está passando? Quantas vezes Jesus passa e a gente não anuncia que é o Cordeiro de Deus? Ouvindo dizer isso, os dois discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus, que os dois o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? E disseram-lhe: Rabi, que significa mestre, onde está hospedado? Respondeu ele: venham e verão. E foram por volta das 4 horas da tarde e viram onde ele estava hospedado, e passaram com ele aquele dia. Olha que coisa interessantíssima. João apresenta Cristo para os seus discípulos e agora eles vão seguir Jesus. E esse é o nosso papel. Nós não devemos ser egoístas de querer a salvação só para nós.
Nós precisamos apontar para Cristo e levar pessoas a Cristo. Mas em segundo lugar, nós temos um outro detalhe nesse texto, nos versos 40 e 42, que diz assim, que nós não podemos desistir jamais de levar as pessoas ao encontro de Jesus. Nós precisamos levar as pessoas ao encontro de Jesus. Nós precisamos apontar onde Jesus está, mas precisamos também levar pessoas a Cristo. E aqui nós temos um modelo de um homem que levava pessoas a Jesus, e esse homem era André. André, ele gostava de levar pessoas a Jesus. Olha o que diz os versos 40 ao 42. Olha isso aqui. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido falar o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e disse: achamos o Messias, isso é, Cristo, e o levou a Jesus. André, ele recebe essa palavra de João e começa agora a seguir Jesus. E André vai levar a Jesus agora o seu irmão Simão. André vai levar o seu irmão a Simão. E aí eu faço uma pergunta: nós temos levado pessoas a Cristo? Será que nós temos levado pessoas a Cristo? Tem vezes que acontece, isso é muito triste, de pessoas pensarem assim: mas se eu levar fulano de tal ou tal pessoa para a igreja, talvez ele até cresça mais do que eu. Talvez ele se torne um líder, porque ele fala bem, ele tem um jeito diferente. Ah, vai acabar roubando o meu lugar. Irmãos, todos nós temos lugar no corpo de Cristo. Perceba que Pedro, ele é maior do que André na história da Bíblia. Pedro, ele toma lugar de destaque na igreja, e nós vamos encontrar isso muito claro na Bíblia Sagrada. No entanto, quem foi que levou Pedro até Jesus? Quem foi? Foi André. Tem pessoas que nós vamos levar para Jesus, que eles vão se tornar pastores, vão se tornar grandes ganhadores de almas, e às vezes vão desempenhar um papel muito maior do que o nosso dentro da igreja. E glória a Deus por isso, porque o Senhor conta com essas pessoas para fazerem a obra de Deus, e isso não impede nós de levar as pessoas até Jesus. Nós precisamos levá-los. E assim que nós levamos eles a um encontro com Jesus, e eles encontram-se com Jesus, ele tem as suas vidas transformadas não por nós, mas por Jesus, pois a obra quem faz é o próprio Jesus. Imagine quem levou Billy Graham aos pés do Senhor. Que maravilha, que honra de ter levado alguém que ganhou milhões de pessoas, né, que através da sua pregação, milhões de pessoas se renderam aos pés do Senhor. Imagine a honra de quem pregou para ele, de quem anunciou a verdade para esse homem. Nós precisamos ser esse instrumento nas mãos de Deus e levar as pessoas até Jesus. Mas André, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que ele era assim, ele levava as pessoas para Jesus. Depois você confere na sua Bíblia, lá em João capítulo 6, verso 8 e 9, que havia um problema ali. João capítulo 8, capítulo 6, verso 8 e 9, a Bíblia relata que havia acabado o pão, havia acabado o peixe, e o povo passou o dia todo ouvindo Jesus, e Jesus não queria despedir eles com fome. Então não havia pão, não havia peixe, não havia lugar para comprar alimento. Jesus então quer alimentar aquela multidão. E André, percebendo aquilo, vai levar um garoto a Jesus, que tinha 5 pães e 2 peixinhos. E ele diz: mas o que é isso, né, Jesus? Para tantas pessoas. Mas ele leva e apresenta o garoto para Jesus. E ali o milagre acontece, porque Jesus pega aqueles pães, pega aqueles peixes e multiplica para aquela multidão. Ou seja, André fazendo a ponte, levando pessoas até Jesus. Quando levamos pessoas até Jesus, o pouco que elas têm é transformado pelo Senhor. Talvez quando nós levamos pessoas para Jesus, eles não têm conhecimento nenhum da Bíblia, mas o pouco que eles têm começa a ser transformado, e eles começam a mudar, e eles começam a ser útil, e o pouco que eles têm serve para alimentar multidões. Olha essa chave. Olha que maravilha esse entendimento. Leve as pessoas a Cristo.
mesmo que eles não tenham nada a oferecer, porque nós não temos. O pouco que nós temos, Jesus usa para alimentar outras pessoas. Isso é um mistério poderoso. Você vai ainda ter aqui, depois você abre a sua Bíblia aí, lá em João capítulo 12, verso 20 ao 22, você vai ver Filipe e André levando gregos até Jesus. Eles queriam conhecer Jesus, então Filipe chama André, conversa com André e Filipe vai levar esses gregos até Jesus. Gostava de levar pessoas a Jesus. E nós? Nós temos levado as pessoas até Jesus? Esse é o nosso compromisso como cristãos. Eu gosto dessa ilustração. Imagine que você era um mendigo que não tinha casa, não tinha roupas, não tinha comida. E você um dia caminhando encontrou um lugar, uma casa. Entrou nessa casa e ali o dono da casa, muito rico, disse: olha, vou te dar calçados novos, vou te dar roupas novas e limpas, vou te dar comida, banho, e você pode entrar aqui qualquer hora, a qualquer dia, para se alimentar, para trocar as roupas, porque agora aqui é sua nova casa. E tem um detalhe: quando você sair pelas ruas, se você encontrar qualquer pessoa que esteja na mesma situação que você, fale que existe essa casa, este lugar, onde elas também podem ser abençoadas, onde elas também podem ser tocadas, né? E ele vai falar isso para essas pessoas, ele vai trazer esse conhecimento. E aí você sai dali com essa ideia. E você passa e encontra um amigo seu que estava na mesma situação que você, e você olha para ele, até cumprimenta e fala: nossa, como você está, né? Que situação triste. E não fala do lugar que você encontrou. Você passa perto de outro e passa de largo e não fala o lugar que você encontrou. Não fala quem mudou sua vida. Essa é a situação daquele que recebe a Cristo, daquele que encontra-se com Cristo e não anuncia para os outros. Não fala de Jesus para outras pessoas. É essa situação daqueles que não compartilham de Jesus com outras pessoas. Que nós não sejamos essas pessoas, mas que sejamos aqueles que levam as pessoas até Jesus. O terceiro ponto que nós precisamos entender aqui é que existem várias formas de levar pessoas a Jesus. Nós não somos os donos da razão, nem temos os métodos corretos, apenas é o nosso método. Existem várias formas. Às vezes você acha que as pessoas serão só alcançadas através de panfletos. Talvez você ache que elas só serão alcançadas através dos cultos nas casas, das células, ou através do evangelismo, através do programa de rádio, da internet. Não. Existem inúmeras formas das pessoas serem atraídas e encontradas por Jesus. Olha o que diz os versos 43 ao 46. Abre aí de novo, vamos caminhando com muita calma, com muita tranquilidade para a gente aprender. Olha lá. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe e disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, o filho de José. Então olha aqui, olha que detalhe aqui. Após André levar Simão Pedro para Jesus, eles vão encontrar, Jesus agora vai encontrar Filipe. Perceba que esse jeito é diferente. Não foi eles agora que encontraram a Filipe e falaram de Jesus. Foi o próprio Jesus que encontrou Filipe. Existem momentos que o próprio Jesus vai ao encontro, como por exemplo, o apóstolo Paulo. Ele estava indo até Damasco com cartas para matar cristãos, para sujeitá-los ali a sofrimentos, a espancamentos, tirá-los ali dos seus lugares de adoração e espancá-los. E Jesus vai encontrá-lo no meio do caminho. E Jesus vai pará-lo e vai se apresentar para ele e dizer: Saulo, Saulo, duro é para te recalcitrar contra os aguilhões. E ali Paulo tem um encontro com Jesus.
Perceba, não foi ninguém que lhe evangelizou, ninguém falou de Jesus para ele naquele momento, ele não recebeu um panfleto. O próprio Jesus apareceu para ele. Eu conheci um irmão que ele teve um sonho com o arrebatamento da igreja. Ele ainda não era salvo. Ele acordou apavorado e ele procurou uma igreja e se converteu e é salvo e vai morar no céu juntamente conosco. Então há várias formas das pessoas chegarem a Jesus. Perceba essa dinâmica aqui. Olha a dinâmica de como que funcionou. André ouviu de João Batista, seguiu a Jesus. André levou Pedro a Jesus. Filipe foi diretamente chamado por Jesus. Filipe encontrou Natanael e anunciou a sua descoberta. Então, é uma dinâmica. Cada um chega a Jesus de uma forma. Não há uma fórmula mágica, não há um padrão. Há as pessoas sendo alcançadas. As pessoas serão alcançadas pelo poder da palavra, pelo poder de Jesus. É ele que opera. John Charles Riley, ele ilustra bem esse conceito quando ele diz assim, olha, há diversidades de operações na salvação das almas. Todos os verdadeiros cristãos foram regenerados pelo mesmo Espírito, lavados no mesmo sangue, servem ao único Senhor, creem na mesma verdade e andam pelos mesmos princípios divinos. Mas nem todos são convertidos da mesma maneira, nem todos passam pelo mesmo tipo de experiência. Então não ache que a sua experiência é a única correta e que a do outro não é. Porque isso não é real, isso não é verdadeiro. Há várias formas, há várias maneiras de Deus agir. E Ele está agindo ao longo do tempo. Mas, em quarto lugar, nós temos um outro detalhe aqui desse texto, que é o verso 45. Nunca se esqueça de utilizar as Escrituras Sagradas para apresentar Cristo para as pessoas. Olha aqui, isso aqui é uma ferramenta que nós temos. A palavra foi nos deixada. Pessoas em países onde a palavra não pode entrar, dariam uma vida para ter o que você tem em mão com muita facilidade. Sabe, mas às vezes como cristão, nós negligenciamos a palavra e não tiramos tempo para estudar, tempo para meditar, tempo para entender o que ela está dizendo para nós. Nós precisamos ter regras de estudar a palavra de Deus, de se dedicar, de ter hábito, criar o hábito para estudar, para ler a Bíblia Sagrada. Será que você tem feito isso? Olha o que diz o verso 45. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, o filho de José. Ele estava dizendo que ele achou aquele que Moisés escreve na lei e os profetas escrevem nos livros proféticos. Ele está dizendo, aquele que nós encontramos não é um qualquer. Aquele que nós encontramos é aquele que a palavra está dizendo. Está escrito na Bíblia sobre ele. Nós devemos utilizar a palavra. Sabe, tem gente que inventa um monte de métodos e esquece que a melhor forma é a palavra. É buscar pela palavra de Deus. A palavra nos traz respostas, nos traz conceitos poderosos que nós precisamos. Então, não tenta inventar roda não, irmão. Não tenta inventar roda não, a palavra está aqui. Ela foi disponibilizada para nós. Sabe? Nós precisamos nos submeter à palavra. Olha só, um dia, Filipe ele estava caminhando e ele vê um eunuco, se eu não me engano, de Candace, da rainha de Candace, coisa assim. E está lá em Atos. E aí ele percebe que aquele homem estava lendo o profeta Isaías. E ele pergunta, entende tu o que lês? E o homem vai dizer, como eu vou entender se ninguém me explica? Então Filipe aproveita aquela oportunidade, sobe no carro onde eles estavam e começa a explicar a palavra e apresentar quem? Jesus, de quem o profeta havia falado. E a partir daquilo, aquele homem começa a entender as escrituras e ele vê um lago e é onde eles estão passando. E ele fala, o que me impede de ser batizado? Ele falou, nada. Se tu creres que Jesus é o Filho de Deus, você pode ser batizado. Ele desce ali,
E ali ele recebe o batismo. Olha que coisa! Através da palavra. Então, não negligencie a palavra de Deus. Use as escrituras para apresentar Cristo às pessoas. O quinto ponto é que nós devemos utilizar sempre dos melhores métodos para apresentar Cristo. Você tem à disposição diversidade de métodos e você precisa apresentar os melhores. Sabe por quê? Porque às vezes você vai encontrar pessoas difíceis, pessoas que estão endurecidas. Olha só esse verso 46 aqui, como ele apresenta um caso como esse. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Natanael era um típico homem sincero. Ele era sincero. E ele vai dizer, mas de Nazaré não pode vir nada de bom. Não pode. De lá, não. Ele era cético. Como apresentar a palavra de Deus a quem é cético? Você tem que chamá-lo para uma experiência. Está dizendo, olha, por mais que eu falar, você não vai entender, a menos que você experimente. Então ele está dizendo, venha e veja, venha e experimente, porque uma vez que você experimenta, você sabe quem é Jesus. Tente explicar para alguém o sabor de uma laranja sem ele ter chupado uma laranja. A laranja, ela tem um gosto cítrico, azedo, doce. Ela às vezes está mais docinha, às vezes está mais amarga. Por mais que você explique, a pessoa vai saber teoricamente, mas ela não vai saber como é de fato. Agora, se você der uma laranja descascada e disser, prove a laranja, a pessoa vai saber exatamente do que você está falando, porque ela experimentou. Então, às vezes, você precisa levar pessoas à experiência, dizer, olha, venha e veja com seus próprios olhos quem é Jesus. Quem é Jesus? E em último lugar, aqui nesse texto, e isso aqui é fundamental e é a base de tudo isso sobre evangelismo, né? É o seguinte: acredite sempre no poder de Jesus para atingir as pessoas mais céticas. Natanael era um tipo de pessoa cética, que sabe, não que ele fosse uma pessoa revoltada com a vida, não, ele apenas estava ali cético, falou, não, eu não acredito que de Nazaré pode vir alguma coisa boa. Mas quando ele é chamado a uma experiência, aí a história passa a ser diferente, porque aí não é mais nós falando, mas agora Jesus entrando em ação. E esse ponto me arrepia, de verdade, esse ponto me arrepia, porque olha só como Jesus faz a abordagem. 47 ao 51. Pega a sua Bíblia aí. Olha isso. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus. Olha Jesus entrando na cena. Natanael se aproximava e agora Jesus vai dizer: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Essa palavra de Jesus foi já no íntimo de Natanael. Por quê? Porque Jesus estava dizendo, você é israelita. Ou seja, como ele sabe que eu sou israelita? Segundo ponto, você é um homem sincero, em quem não há falsidade. Jesus revela parte do caráter daquele homem. Sabe por quê? Porque ele é onisciente, ele te conhece. Ele conhece coisas que só você sabe. Só você sabe. Então, quando ele se aproxima, Jesus logo joga essa palavra. E essa palavra pega o coração dele. Olha lá em João capítulo 4, quando Jesus vai conversar com aquela mulher no poço. E ele vai dizer para ela, vai lá e chama o seu marido. O grande problema da vida daquela mulher era os maridos, porque ela tinha 5. E aí ela fala, eu não tenho marido. E Jesus vai dizer para ela, dissestes a verdade. Jesus estava exaltando a verdade nela, porque ela não mentiu, aquele não era marido dela. E Jesus foi lá no íntimo dela, porque Jesus tem esse poder de fazer aquilo que eu não posso, que você não pode. Jesus tem o poder. E olha só, olha a continuidade desse diálogo, como é poderoso isso aqui. Perguntou Natanael, de onde me conheces?
Jesus já tinha pegado ele agora. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, foi a primeira palavra. Depois que Jesus ia a bordo, ele fala, da onde você me conhece? Aí Jesus dá o golpe final, o golpe de misericórdia. Olha que ele fala assim, Jesus respondeu, eu vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Ou seja, antes de você receber o convite de Filipe para vir se aproximar de mim, eu já lhe conhecia. Eu já lhe conhecia. Eu sabia onde você estava. Porque eu sou Deus. Aleluia. Olha só João destacando a onisciência do Cristo aqui. Então, olha só, olha isso aqui, olha a resposta do pecador quando ele é abordado pelo Senhor Jesus. Ele declarou, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Só por essa palavra de Jesus foi suficiente para ele declarar, dele confessar que ele era o Filho de Deus, foi salvo. Foi suficiente para ele declarar que ele não era apenas o Filho de Deus, ele era o Rei. Ele era Deus. Aleluia. Aleluia. E Jesus disse para ele, você crê? Porque eu disse que eu vi debaixo da figueira? Que será que tinha lá? Mas Jesus sabia. Você verá coisas maiores do que essa. Então acrescentou, digo-lhes a verdade. Vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Acrescentou uma promessa poderosa. Olha que maravilha. Jesus entrando em ação. Olha que forma poderosa de entendermos como funciona a dinâmica das pessoas se aproximando de Jesus. O Charles Swindoll, ele faz uma separação aqui desses versos em 4 partes sobre como as pessoas recebem abordagens distintas, como nós abordamos as pessoas de forma distintas para chegarem a Jesus, né? Dos versos 35 e 39 ele fala do evangelismo de massa. Depois ele fala do evangelismo pessoal, dos 40 a 42. Em terceiro lugar, o evangelismo através de contatos, 43 e 44. E em quarto lugar, ele fala do evangelismo por meio da palavra, do 45 ao 51. Isso é a visão de Charles Swindoll. Mas olha que interessante. Pessoas de várias formas sendo alcançadas pela palavra. E esse é o propósito. O propósito é anunciarmos a palavra de Deus. É anunciarmos Jesus para as pessoas, levar as pessoas a Cristo e não querer que apenas o nosso método seja o correto, mas entender que o Senhor tem os seus diversos métodos, entender que o Senhor tem as suas diversas formas de agir, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que eu peço ou penso. Amém, meus irmãos? Então aqui nós terminamos a exposição deste capítulo de número 1. Passamos aí 3 aulas estudando o capítulo 1 e tenho certeza que você aprendeu muito. Se você ficou com dúvida em algum ponto, você pode voltar o vídeo, ouve de novo, entenda de novo. E se você continuar com dúvida, pode mandar perguntas aqui nos comentários, que à medida do possível nós vamos respondendo os questionamentos de cada um de vocês. Amém? Deixa eu fazer um pedido para vocês que gostam do nosso programa, gostam do Unidos em Fé e Conhecimento, faça a sua oferta de amor e carinho, nos abençoe, colabore com o nosso programa para que a gente esteja melhorando dia a dia. Nossa chave Pix é o 43999808603. Você pode fazer qualquer doação, qualquer colaboração será bem-vinda para nós. Repetindo, a nossa chave é o 43999808603. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você seja abençoado por Deus. E semana que vem, se Deus nos permitir, estaremos novamente aqui, estudando a palavra de Deus, caminhando em fé e conhecimento, porque essa é a nossa vida em Deus, esse é o nosso chamado, anunciar a palavra de Deus em tempo
e fora de tempo. Shalom Adonai, até a semana que vem, permitindo Deus.